Nós vamos ver agora o resultado da nossa enquete. A pergunta foi: você é a favor da regularização da profissão de síndico? E o resultado foi... Vamos ver agora no painel. Aqui atrás está 87,8% dizendo que sim e 12,1% dizendo que não. A seguir, teremos o painel Os Desafios do Cotidiano na Gestão Condominial, em que nossos convidados vão debater sobre os resultados de uma pesquisa aplicada pelo Condoconta, que contou com a participação de gestores condominiais de todo o Brasil. E para participar deste painel, nós recebemos aqui no estúdio os especialistas Júlio Paim, CEO do SíndicoNet, maior portal de conteúdo para síndicos do Brasil. Daniel Lima, influencer condominial e responsável pelo canal Papo Condominial. E Ricardo Carpati, administrador especialista em condomínios, diretor da Gabor RH, da certificação Síndico 5 Estrelas e Conde TV. E o CEO do Condoconta, Rodrigo Della Rocca. Muito bom dia e bem-vindos a todos vocês. Olha só, gente, o dia a dia de um gestor condominial é extremamente desafiador. Dividido entre muitas atividades, esse profissional pode ser comparado ao maestro de orquestra, viu? É ele quem coordena a agenda, funcionários e parceiros para que tudo funcione de forma harmônica. O Condoconta aplicou uma pesquisa online com síndicos e administradoras de todo o Brasil, inscritos aqui neste evento. Nós vamos discutir aqui 4 áreas: perfil do síndico, motivação para ser síndico, desafios e formação. Os resultados serão apresentados e discutidos a partir de agora, aqui no painel Condoconta. A realização deste evento faz parte de um dos compromissos do Condoconta em contribuir com a profissionalização dos gestores condominiais. E vamos começar falando agora sobre o perfil dos síndicos no Brasil. A maioria dos gestores que responderam à pesquisa são homens, 64,57%. Tem mais de 50 anos de idade, 41,73%. Com renda média acima de 8 salários mínimos, 25,20%. E exercem a função entre 2 e 5 anos, 34,19%. Embora a presença da geração X e Y esteja aumentando na gestão de condomínios, ainda são os baby boomers que estão na maior fatia. Estou aqui com o Júlio, quero saber dele. Ô, Júlio, você acredita que essa mudança nesse perfil aí acontecerá em quanto tempo, mais ou menos? E como é que isso vai influenciar na gestão? Bom dia. Bom dia, tudo bem, Rúbia? Bom dia a todos, é um prazer estar participando aqui do Condoconta Summit. Queria dar os parabéns para o Rodrigo, estar aqui com o Daniel também é uma honra, e com o Ricardo. É uma boa pergunta, Rúbia, porque a gente no SíndicoNet também fez uma pesquisa, a gente costuma fazer pesquisas no SíndicoNet, e o resultado da pesquisa que a gente fez esse ano foi próximo a esse, né, dando inclusive com uma participação um pouquinho superior de 39% de mulheres no cargo de síndicos, de síndicas moradoras e síndicas profissionais, um pouquinho menos, em torno de 32%. E o interessante também é que uma pergunta que a gente até então não fazia antes, né, em relação ao gênero não binário, isso daí acabou tendo uma representação ali de mais ou menos 1%. Em relação à sua pergunta, né, como isso vai evoluir nos próximos anos, a gente percebe que vem crescendo a participação das mulheres. Isso tem muito a ver também com, nessa nossa última pesquisa, a gente identificou isso, com essa nova dinâmica no cenário condominial, dentro ali dos condomínios. Os moradores, com a pandemia, passaram a valorizar muito mais esse espaço do que antes, né? Antes já existia um pouco esse movimento de valorização do patrimônio, a taxa condominial pesando cada vez mais ali no bolso dos condôminos, e eles começando a querer ter cada vez mais interesse, né, e estar por dentro ali da gestão como um todo, e também de como estavam ali as áreas comuns. Veio a pandemia, essa sensação e essa
percepção, né, essa vontade de querer entender mais a administração e olhar ali nos detalhes de toda a área comum e aquele empreendimento, eles começam a enxergar como um patrimônio deles também, fez com que eles ficassem muito mais exigentes e a gente enxerga aí que entra o ponto, né, a presença da mulher ganhando força nesse momento de pandemia que a gente está passando. É como se fosse uma extensão da Casa da Mulher, né? Ela cuida de todos os detalhes. Exatamente. E a mulher tem mais essa visão, essa percepção para os detalhes. E aí que, na nossa pesquisa, a gente identificou um crescimento de em torno de 10% para a nossa última pesquisa, que é o Censo Síndico-Net, que foi feito ali em meados de 2018, 2019. Então, é um crescimento que mostra muito essa questão da pandemia e que já vinha acontecendo de uma forma natural, mas foi acelerado pela pandemia. Então, assim, eu acredito, tá? Aí é difícil, né? É uma pergunta difícil de responder, mas eu imagino que, pelo que a gente vem analisando o mercado, né, entendendo essa nova dinâmica que vem ocorrendo aí dentro dos condomínios, eu não vejo um cenário muito distante ao ponto das mulheres chegarem ali nos 50%, como representando ali e atuando no cargo de síndico. Tá? Mas isso, talvez, em 5 ou 10 anos, a gente não sabe. O fato é que, realmente, de 2, 3 anos para cá, a representatividade cresceu em torno de 10%. Que bom! Olha só, os resultados da pesquisa aplicada indicam que a maioria tem curso de pós-graduação com 48,3% e 42,52% afirmaram ter ensino superior. Já sobre a formação específica, né, para exercer a sindicatura, 54,84% afirmaram que concluíram algum curso específico. Esses dados mostram síndicos mais instruídos e preparados para exercer a função. Aqui ao meu lado está o Ricardo. Ricardo, como é que você enxerga esse cenário? Bom dia. Bom dia, bom dia. Primeiro, gostaria de agradecer o convite, o Rodrigo, a Condoconta, está aqui com o Júlio, com o Daniel. Falando sobre esse cenário, eu acredito que ele vem mostrando a evolução do segmento condominial. Quem me conhece através das minhas palestras, dos meus cursos, sabe que eu sou muito crítico a toda a cadeia condominial de prestação de serviço. Acho que é uma cadeia que vem na sua origem e há muito tempo de maneira amadora. E um dos pontos principais é a gente profissionalizar e melhorar essa cadeia, essa prestação de serviço como um todo, é a profissionalização. E quem puxa, quem é o topo? O síndico. E aí nós tivemos, de alguns anos para cá, 10 anos, 11 anos para cá, um destaque nessa função, que era exercida por grande maioria por síndicos voluntários. A gente era insignificante a porcentagem de síndicos moradores, síndicos voluntários. Hoje nós temos, em grandes capitais, mais de 20% de síndicos profissionais. Então, isso já demonstra uma mudança de perfil que traz a cadeia toda de prestação de serviço para uma linha profissional e para uma linha mais ética. O que a gente pode perceber através dessa resposta, dessa pesquisa, é que os profissionais hoje, os síndicos que buscam se profissionalizar, são síndicos que já estão num patamar diferente do que aqueles que começaram há 10, 11, 12 anos atrás. A gente era mais ou menos o síndico profissional, ele poderia ser comparado ao Uber, né? Eu estou sem profissão, eu vou virar síndico profissional. Eu estou precisando de uma renda extra, eu vou virar síndico profissional. Não. Agora, síndico profissional é coisa séria, é coisa de pessoas que precisam ter qualificação, e muitas dessas pessoas estão indo atrás de cursos qualificatórios. Nós temos, por exemplo, um curso que já temos, somos pioneiros, que a gente tem fila de espera para as pessoas quererem realizar, para as pessoas poderem realizar esse curso. Então, essa mudança de perfil, ela demonstra que cada vez mais pessoas qualificadas optam por entrar nesse segmento como síndicos profissionais, e buscam também uma qualificação específica. O que acontecia e ainda acontece, como eu falei, sou muito crítico, temos cursos ainda muito
não tão qualificados. Então, o que a gente percebe é uma mudança na gestão, uma mudança nesse segmento, aonde esses cursos, esses especialistas, essas empresas que não oferecem serviços de qualidade começam a ficar pelo caminho. A gente começa a funilar um pouco esse caminho e os melhores começam a se destacar, assim como os síndicos profissionais, que lá no começo muitos tiveram sucesso, hoje foram expurgados do segmento porque não ofereciam um trabalho de qualidade ou um trabalho ético, e hoje a gente começa a separar o que são os síndicos profissionais, entre aspas, que no caso seriam síndicos remunerados, dos síndicos realmente profissionais, com qualificação, com estudo e que estão se aprimorando a cada dia. Não adianta, se eu parar hoje no tempo, daqui a 6 meses já não entendo nada, porque muda a legislação, muda a forma de administração, tem aqui a Condoconta, que está mudando a forma de gerir a parte financeira do condomínio. Então, eu vejo com bons olhos, eu acredito que esse cenário ele ainda vai ser mais evolutivo, pessoas ainda mais capacitadas e que a gente vai chegar perto do 100% que o mercado vai exigir, o segmento vai exigir, de pessoas que fazem cursos específicos de gestão, de sindicatura profissional, para que sejam síndicos profissionais, isso sem falar, para não me estender muito, da questão de certificação, que vem ganhando cada vez mais força e reconhecimento em todo o Brasil. Você estava falando aí, né, dos síndicos voluntários, né, os mais antigos, e eu lembrando, né, dos inúmeros prédios em condomínios em que já morei e que a maioria dos síndicos naquela época eram insatisfeitos, né? É aquela coisa da livre e espontânea pressão. Ah, ninguém quer, eu vou. Sabe? Hoje em dia mudou muito, então, se eles estão se capacitando, estão buscando, é porque realmente querem, né? Antigamente era assim, você tem tempo para ser síndico? Tempo, eu tenho um filho de 6 anos, ele tem tempo, mas acho que ele não seria um bom síndico profissional, nem síndico voluntário. Você tem capacidade de ser síndico? Você quer fazer de maneira voluntária? Quero, ótimo. O médico voluntário, ele não atende de qualquer maneira. Eu quero ser médico voluntário, eu vou lá na África atender as pessoas. Não, eu preciso ser um médico, atender de maneira profissional, mas eu posso fazer de maneira voluntária. Então, não tem nenhum problema, cara, a pessoa querer, esse síndico, ser voluntário. O que não dá é para não ser profissional. Hoje não cabe mais nos condomínios sindicatura amadora. Voluntária cabe e sempre vai caber, como os médicos fazem de maneira voluntária muitas vezes, mas profissionalmente, para poder atender um condomínio, para o condomínio ter segurança, para o condomínio ter conforto, para o condomínio não cair, como já caiu condomínios em São Paulo, em Fortaleza, em Miami, recentemente, foi o último que caiu. Então, assim, mudou um pouco o perfil. Não é tempo, é sim capacidade de gestão para ser síndico. Tem um ponto interessante, né? No SíndicoNet, a gente vem acompanhando também esse perfil, né? Ou seja, o que motivou essa pessoa a se candidatar a síndico do seu condomínio, aí falando mais do síndico voluntário, do síndico morador. E isso a gente acompanha desde 2010, quando a gente começou a fazer esse tipo de pesquisa. E no início, em 2010, a gente fazia essa pergunta e dava mais ou menos 10 motivos para ele selecionar, né, o que motivou ele se tornar síndico. E os motivos eram remuneração, né, isenção, aprendizado até. E ali tinham 2 perguntas, 2 respostas, que também eram valorizar o meu patrimônio, né, e preocupação, não estava satisfeito com a gestão anterior. E o interessante é que de 2010 até mais ou menos 2016, 2017, essas pesquisas apontavam um resultado muito uniforme nessas 10 respostas. Então, era 10% por causa da remuneração, 10% porque ninguém queria ser e eu tive, então, que assumir esse cargo, e 10% para valorizar o meu patrimônio e os outros 10%, né, também em relação a essa não satisfação com a gestão anterior. Tudo na mesma faixa. Tudo na mesma faixa. Então, era um gráfico sempre muito homogêneo, assim, né? Isso começa a mudar em 2017, mais ou menos, quando essas 2 perguntas relacionadas a patrimônio começam a ganhar uma força, que antes, elas 2 juntas representavam 20%, né? E isso, em 2018,
quer dizer, em 2015, mais ou menos, ela já começa a virar 35%, 18 e 19, 50%, e chegando agora, nas últimas 2 pesquisas, aí ela se estabilizou em 62%. Aquele síndico morador, então, ele decide assumir o cargo de síndico, porque ou ele não está satisfeito com a gestão anterior, ou ele quer valorizar o patrimônio dele. E mostra muito bem essa mudança de comportamento e essa preocupação, né, com o condomínio e com o patrimônio, né, para melhorar aquele ambiente, que é, como você falou, Rubia, a extensão começou a virar a extensão do... Eles começaram a perceber mais, né, que é a extensão do lar deles, né? Sem dúvida. Olha, agora nós vamos conferir as motivações que levaram os síndicos a assumirem a função. Rodrigo, CEO do Condo Conta, obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Na tua opinião, o que leva alguém a querer ser síndico? É uma boa pergunta, Rubia. E o Júlio fez uma boa introdução ali e é legal ver essa mudança, né? O quanto era homogêneo e começou a aparecer de fato, o que poderia até ser verdade um pouco no passado, mas o pessoal não respondia, né? Às vezes. Então, até um passo antes, pessoal, agradecer por ter aceito o convite. Júlio, Síndico Net, Ricardo, Síndico 5 Estrelas, Daniel do Papo. Para mim é um prazer, e para todo o time do Condo Conta, e certeza que todo mundo está com a gente hoje aqui, Rubia. Cada tijolinho que esses 3 botaram aqui no Condo Conta não tem preço nem tarifas. São referências no Brasil, né, Demais, Rodrigo? demais. A gente aprende muito junto, então eu vou falar pouco nesse painel aqui, tô ouvindo no teu lado. E mês do síndico, né? Estamos no mês mais agitado do ano, novembro, é um mês lindo e dar logo o pontapé inicial nesse mês é demais, tem o dia do síndico no dia 30. Mas boa, a gente fez a pesquisa, pessoal, e é um ponto sim mais subjetivo, né, Júlio? Quando a gente pergunta para o síndico por que ele quis ser síndico, não é tão objetivo quanto homens e mulheres ou outros resultados. Na base das administradoras que usam Condo Conta no Brasil e dos síndicos, a gente analisou muitas assembleias e fazia como se fosse o repórter mesmo, perguntando, né, por que se candidatou, levantou a mão para síndico. E, de fato, apareceu muito o resultado, Júlio, nessa segunda parte do último censo. O que a gente percebeu ali E as pessoas não tinham a questão objetiva de escolher, eu escolhi por causa disso, eu escolhi por causa daquilo. Era aberta mesmo, a gente ia classificando os resultados. Primeiro lugar, e disparado, a valorização do patrimônio. A consciência, pelo acesso de informação também mais fácil, mais rápido, mas a valorização do patrimônio refletida numa frase que a gente ouvia e ouve demais nas assembleias, que é: eu quero reduzir custo. Reduzir custo, que a gente fala em valorização parece investimento, né? Eu vou botar mais dinheiro para investir e aquele dinheiro fazer dinheiro. E no caso de condomínio a gente vê um desafio um pouco diferente, pontapé inicial, né? Não deixa de investir também, mas redução de custo. O síndico assume, levantou ontem a mão, foi eleito na assembleia, hoje ele já está vendo todos os contratos, revendo e questionando, e ele está buscando reduzir, se for R$1, 10 centavos, ele quer reduzir isso. E até esse, Rubio, é um dos pontos que o Condo Conta atacou. A gente viu que uma das principais linhas de custo num condomínio é o custo bancário, o custo financeiro. Então, ali era a nossa primeira retribuição. Então, disparado ali, valorização do patrimônio em primeiro lugar, com a redução de custo aí como uma ação já no dia 1 que aquele síndico faz. Segundo, a oposição, que é um pouco mais difícil, a gente vê em pesquisas, né, que é um tema bem delicado, mas é aquele condômino, geralmente voluntário, Ricardo, que fala: putz, eu não gosto daquele meu vizinho que é síndico, eu vou assumir porque eu não gosto dele. E não porque eu quero ser síndico, ou porque eu estou com vontade de ser síndico, eu estou com tempo de ser síndico. Então, porque ou eu não gosto daquela pessoa, ou porque eu não gosto da gestão que ela está fazendo, ela, né, subestimou o cargo de síndico ou de síndica. Então, a gente viu, e foi legal as pessoas terem aberto assim, o coração com isso, porque é um tema delicado, como eu falei, mas a gente vê aquela vontade de tentar fazer melhor, e isso é muito bom, essa participação acontecendo. É que é difícil agradar a todos também, né? Muito difícil, muito difícil. Praticamente impossível. Impossível. Aí, resumindo, né, impossível. Então, e o terceiro, o crescimento, aí sim, eu acho que, como o Júlio falou, do censo do Síndico Net, mostra claramente a profissionalização dessa profissão. O síndico, cada vez, lógico, buscando esse conhecimento, e é um divisor de águas, né, Ricardo? Aquele síndico que antes achava: não, eu sou síndico e não preciso de formação, nada. Esse está sendo expurgado do mercado. Ou ele está saindo porque ele não aguenta mais, ou o próprio mercado está selecionando. E teve um fenômeno na pandemia que muitos pediram arrego, porque não tinha... Uma coisa é você ser síndico em temperatura normal.
Outra coisa é você ser Condições e síndico... temperaturas normais. Sob Exato. pressão. Sob, vai fechar, vai abrir, não tem determinação do governo, prefeitura, libera, não libera, e aí muitos pediram o chapéu, e foi um momento, tirando toda a desgraça que aconteceu, e óbvio, não dá para a gente, não quero nem falar sobre isso, mas foi um momento de muita valorização do síndico profissional e de crescimento do síndico profissional, porque muita gente que não entendia direito o que era administrador, o que era o síndico, o que era o zelador, já Passou a entende, entender. e esse síndico pediu para sair porque não tinha capacidade de lidar com um problema tão grande. Ele reconheceu. Reconheceu, pô, aqui chegou meu limite. Dali para frente é profissionalizar. Agora, o fato das pessoas, os moradores, né, estarem muito mais tempo em casa também durante a pandemia ajudou bastante, né? Demais. Acelerou, né? O olhar Demais. ficou bem diferente para Tanto- todas as questões, eu diria. Tanto, Rúbia, a própria necessidade do condomínio de obras, todo mundo dentro de casa, o uso da área comum, tanto do elevador quanto do salão de festa, da academia, é muito mais intenso. Então, o síndico mudou também essa percepção de fazer, melhorar, etc., também ser cobrado por isso. Então, esse crescimento da sindicância profissional, que já era, né, uma expectativa do mercado como um todo, ficou muito claro, tanto por ter, lógico, um prolabore e uma renda interessante ali por trás, mas por ter pessoas que têm ali cada um o seu background. Eu sou advogado, tem administradores, engenheiros, etc., mas que viram a oportunidade de levar um outro nível a gestão do recurso de terceiro, que é a gestão do dinheiro do condomínio. Um dinheiro de 50, 100, 200 famílias. Né? Sim. Então, Rubia, se eu puder, Rodrigo, me permitir Manda. acrescentar, quando a gente fala de pesquisa motivacional, a gente tem que levar 2 pontos em consideração. O primeiro é a vergonha de dizer a verdade. Então, pouca gente vai falar, não, eu virei síndico porque eu odiava o Daniel ali, que era meu síndico, e eu queria tirar esse cara de qualquer jeito do condomínio. Então, já tem uma parte de vergonha, tá? De se falar a verdade. E tem pensar 2, 3 vezes antes de responder. eu vou responder que eu tirei porque eu sou um Sim. egoísta, ou porque eu tenho uma raiva de alguém. E a segunda coisa é que, aí entrando um pouco mais a fundo, a gente teve um filósofo que falou agora há pouco, a gente, conhecendo o ser humano, a gente sabe que muitas vezes nós não sabemos as nossas motivações, né? Nós tentamos racionalizar uma motivação que muitas vezes a gente mesmo não entende. E aí, na minha percepção, eu acredito que a crise política que existe no Brasil há tempos, né? E não é de hoje, não estou falando do atual presidente, estou falando já da presidente anterior, que foi impeachada, depois entrou um outro presidente que era contestado, um novo presidente contestado, aí prefeitos, governadores. Eu acredito que isso fez com que algumas pessoas falassem, cara, não adianta mais eu ficar reclamando. Eu acho que onde que eu posso agir? O que eu posso mudar aqui? Eu posso ter uma ONG, eu posso ajudar uma ONG, mas eu posso mudar uma coletividade. E aí a gente tem condomínios hoje com 1.000 moradores, 5.000 moradores, 10.000 moradores, né? que são cidades. Então, eu posso ser um prefeito da minha cidade, tá? E aí eu posso realmente fazer... Eu não sei se talvez eles percebam isso, mas eu acredito que essa crise política brasileira que existe, e já existe há anos, ela também foi um impulsionador. E, obviamente, que dentro da motivação tem a questão financeira. Hoje você tem ex-gerentes de condomínio que tinham uma receita 10, 15 mil reais por mês, que hoje estão ganhando 70, 80, 90 mil reais por mês. Então, eu estou trocando uma profissão similar, né, tem muitas diferenças, mas similar, para ganhar 7, 8 vezes a mais. Então, gostaria de fazer esse acréscimo que eu acho que é importante. Posso complementar um pouco Deve, também? deve. Essa questão também do perfil e da evolução do síndico profissional, né? E muito desse filtro que ocorreu durante a pandemia, né? Na nossa pesquisa... Essa é uma boa analogia, fazer o filtro. E, de fato, foi. Pois né? E está acontecendo isso. Mas tem um ponto aí, é um dado que a gente levantou que mostra também, ao mesmo tempo, o quanto a vida desse síndico está difícil, mesmo ele sendo profissional, e o quanto ele precisa estar capacitado. Tá? Que é o seguinte, a gente perguntou, a atividade de síndico para você, ela aí a gente dava as opções, né? Ela é motivadora, ela é desafiadora, é um aprendizado, é desgastante, e também ela tinha uma que era... Ela é, de alguma forma, ela é desconfortável e me gera e não reconhecida,
tá? Então, e eu não tenho prazer para desenvolver essa atividade. Então, a parte de desafiadora e de aprendizado, ela teve, sim, um resultado expressivo, em torno de 50%, 40%, né? Os síndicos podiam responder até 3 opções, né? Mas aquela que mostra o quanto esse profissional está motivado a lidar com aquela atividade foi muito baixa. Então, é uma atividade satisfatória e que eu estou motivado para desenvolver, deu em torno de 11, acho que foi 11,8%. Tá? Então, isso é crítico, porque você vê que, para você aguentar o tranco dessa situação, você precisa realmente, além de estar muito capacitado, você tem que gostar do que você faz. A gente ter um propósito. Ter um propósito. Isso, o Cortella fala muito, eu gosto de ouvir ele falar, né? Gosto de ver as palestras dele, e ele fala muito disso, de você, obviamente, todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer viajar, quer conhecer, quer ter um bom carro, um bom apartamento, mas na sua profissão não adianta só, eu vou virar síndico profissional para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é importantíssimo, mas se você não tiver um propósito, cara... Exatamente, Você, não vai inclusive, estar sólida, né? Ricardo, assim, nós aqui, a gente tem muito contato com síndicos profissionais. E eu não tenho dúvida que todos os síndicos profissionais de sucesso que a gente conhece e que a gente conversa, a gente percebe, assim, no primeiro minuto de conversa com eles, o quanto eles são apaixonados por essa atividade, né? Que é desafiadora, que é chata em algum momento, que é desgastante em algum momento, como é de ser um CEO do Condoconta, como é de ser diretor de 3 empresas, como é tocar o Papo Condominial, como é tocar o Síndico.net, como é ser gestor. Todo setor, né? Você tem é desgastante, Sim. mas você tem que chegar no final do dia e falar que que eu consegui realizar isso, que eu consegui mudar o cenário, que eu estou conseguindo fazer uma inovação disruptiva. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. E aí que entra esse filtro, né? Porque a gente vê muito síndico profissional que realmente não está aguentando o tranco, né? E muito menos aquele síndico morador também, que às vezes eles estão motivados realmente em valorizar o patrimônio, mas a atividade de síndico ficou muito intensa. Então, 03, pede para sair, 03, quem lembra do filme? Pois acabam pedindo para sair. E joga a toalha. Né? Daniel, não Essa é esqueci boa. de você não, tá? Segura aí. Olha só, sobre o feedback dos condôminos, apenas 35,5% dos síndicos afirmaram que solicitam um feedback formal quanto ao seu desempenho, enquanto 64,95% não o fazem. Qual será a importância de ter esse feedback dos moradores para a gestão do condomínio, Daniel? Bom dia. Agora eu vou deixar um tempinho maior para ti, já que eles falaram mais, tá? Tem que cortar o microfone do Júlio, por favor. Tá bom. Alô, Brasil. Bom dia a todos. Saudações condominiais. Que privilégio estar participando deste evento. Primeiro Condoconta Summit, primeiro de muitos, evento que já nasceu gigante. Você que está em casa, você não tem noção da estrutura que foi montada aqui, de pelo menos umas 30 pessoas aqui trabalhando, tá? Tudo que está sendo movimentado para entregar o melhor conteúdo para todos vocês. Grandes palestrantes já passaram por aqui e já trouxeram o seu conteúdo, tá? E cabe a mim complementar, participar. Ele tem o privilégio de estar ao lado de grandes amigos como o Júlio do Síndico.net, que foi aquela primeira porta que não só abriu para mim, mas para todo o Brasil, e que o Brasil todo é grato para ele, e que inspira aí diariamente novos empreendimentos nascerem, né? O próprio Ricardo, meu professor aqui também sou com muito orgulho formado pela Gabor RH, Rodrigo, né, que vem fazendo aí a diferença também. Então, pessoal, quero agradecer a cada um de vocês que escolheu, no sábado pela manhã e até um pouquinho aí avançando do almoço, de estar aqui conosco, acompanhando este conteúdo. Agradeço também as empresas, tá, que estão fazendo isso aqui acontecer também, né? O próprio Condoconta, junto com a Intelbras, Busco Seguro, e o apoio institucional do CRA também, que está fazendo acontecer todo este movimento. Tá bom, gente? Então, vamos falar um pouco aí deste tema que me coube, né? Sobre essa questão desse feedback. Muito importante a questão do feedback, e que muitas vezes, realmente, a sua pergunta já trouxe bem isso, Rúbia, a questão de que ele não acontece muito. Mas por que não acontece muito? Muitas vezes por culpa do próprio síndico, que não se empenha para que isto aconteça. E como é que faz para que isso aí aconteça? Vamos implementar ferramentas, vamos implementar processos, vamos implementar, olha a Tárcia por aqui, ela está aqui conosco, vamos implementar o compliance,
Vamos implementar coisas como SLA. Daniel, não conheço essa sopa de letrinhas SLA. O que é isso? O SLA vai impactar diretamente neste feedback que houve essa pergunta que você acabou de fazer aqui para a gente. Gente, vamos traduzir isso em letrinhas bem simples, linguagem aí bem acessível para todos vocês que estão em casa aí assistindo. Gente, o processo simples, ó. Vamos imaginar a portaria do teu condomínio, seja física ou seja remota. Então, o que é que acontece na portaria? Ela é composta de quê? Tem lá o motor do portão, tem a estrutura de monitoramento de cerca, de alarme, os processos internos, como faz para atender quem chega, seja remoto ou físico. Então, crie maneiras onde você vai dar uma escala de prioridades, tá, para os acontecimentos. Exemplo, motor do portão do condomínio parou. Isso é urgente ou não? O SLA tem que ser o quê? Baixo ou alto? Na sexta, no sábado, no domingo. Ainda. Domingo à noite parou o motor do portão. Então, olha, gente, implemente o processo. Isso é extremamente urgente, tem que ter o SLA baixo, significa o quê? Que o tempo de resposta tem que ser muito rápido. E aí, utilize plataformas, existem plataformas gratuitas, existem plataformas pagas, que vão fazer com que, no início pode até ser mais trabalhoso, confesso, vai ser, e o síndico ele vai olhar, nossa, será que meus condôminos vão, de fato, querer passar por esse processo de abrir um chamado, entender o que é um SLA? Presta atenção, você que está assistindo. Isso vai ser trabalhoso só no começo. Daqui a pouco, isso vira um hábito. Né? É uma adaptação. O melhor termo é este, tá, Rúbia? Isso é uma adaptação. Então, ó, implementa o SLA, implementa um bom sistema que você consiga gerenciar, que esse sistema, inclusive, vai fazer a abertura do chamado, fechamento, e ele automaticamente, após o fechamento, ele vai pedir um feedback para quem fez a abertura desse chamado, tá? Para que ele possa fazer, olha a avaliação aí, fazer uma avaliação daquela demanda que o condômino gerou. Aqui eu falei rapidamente só sobre a parte técnica, mas a gente vocês vão inserir todos os âmbitos do condomínio, desde pessoas, a parte administrativa, a assessoria administrativa, que muitos chamam de administradora de condomínio, a parte jurídica, os contratos, né, a parte do compliance, enfim, tudo que envolve o empreendimento, necessidade, uma manutenção que você passou. Você está em casa, muitas vezes você fica esperando que o síndico resolva tudo, que o condômino, o colaborador da parte técnica, né, o supervisor operacional, que ele que toma... Gente, mas por que vocês não fazem a parte de vocês também? Você passou, viu algo que não está funcionando adequadamente, faça o registro, colabore com a administração do condomínio, abra esse chamado. E síndico, implementando a ferramenta, você não fique também só esperando que venha do condômino essa parte de abertura do chamado. Se a pessoa te abordou no corredor e lhe pediu algo verbalmente, vai lá na plataforma, então você abre lá, coloca o nome do condômino, registra tudo. Registra, porque o registro é a melhor propaganda da tua gestão e prova, acima de tudo, não é? Daniel, e não é feio, não é chato, né? E a gente também não cria inimizade com as pessoas por pedir feedback, né? Eu faço isso, em qualquer setor a gente deveria fazer isso, né? Acabou um evento... É difícil. Mas como é que a gente vai melhorar se não ouvir, né, do nosso cliente, enfim, dos nossos parceiros, como estamos, não é? Exatamente. E até levar esses indicadores, Daniel, legal que a SLA, o Service Level Agreement, esse acordo de nível de serviço, essa sigla em inglês, é um dos principais indicadores para o síndico mostrar lá na Assembleia de Prestação de Contas como um todo, ou em qualquer reunião, o quanto ele está desempenhando o trabalho dele. Traduz em números e sai daquele subjetivo de o síndico do teu condomínio é bom, não sei, ele é gente boa, ele é legal, ele é educado. Ou não faz nada, né? Tem isso também. Ou não faz nada, ele não aparece lá, então fica naquele negócio muito pessoal. E quando traz indicadores como SLA, fica a ser fácil de mostrar na reunião, olha, em 5 minutos foi atendido esses chamados, em 1 hora foi atendido esses, ano passado foi assim, então esse ano a gente melhorou a performance. Você passa a ter um histórico do que Exato. está acontecendo no condomínio, o que é que precisa melhorar. Não dá mais para Em viver todos sem os os níveis. dados, Não né, dá. Daniel? No nível de gestão do condomínio, no nível de gestão da carreira daquele síndico profissional, se aquele condomínio está pagando adequadamente o que ele está pedindo, e no final do dia os moradores vivendo em algo controlado com indicador.
E é algo assim que temos fortemente aqui no Condoconta, por exemplo, o BI, né? Que é o Business Intelligence. O BI ele vai fazer justamente esse estudo, esse parâmetro das principais necessidades para que ele possa buscar as melhorias e tentar resolver de maneira imediata e buscando a evolução sempre. Eu acho que a tecnologia, né, eu que trabalho diariamente com isso, tecnologia e inovação, ela assusta ainda muitas pessoas, né? Principalmente as mais antigas, digamos, né? Mas é só realmente naquele primeiro momento, gente, porque hoje em dia as empresas, as startups, elas estão preocupadas em tornar os processos cada vez mais intuitivos, mais práticos, mais simples. Então, é só aquele primeiro impacto, depois se torna uma rotina e facilita muito, né? Gostaria de acrescentar, Rubia, que, na verdade, duas coisas sobre esse assunto. Primeiro isso, a tecnologia, a inteligência artificial, BI... Mas, para você, na verdade, quem faz isso, quem cuida disso é o Rodrigo e a equipe dele para trás. Para você, é uma coisa simples e intuitiva. Quando chega ali para o consumidor que final... não importa a sua idade, você pode ser mais velho, que é super Boa simples para observação. mexer. E a segunda coisa, quando o Daniel falou muito bem falado de termos siglas e termos em inglês, assusta muita gente. Meu Deus, como que eu vou fazer o compliance, SLA? Gente, se você pegar para um condomínio... É simples. A gente não está falando de uma empresa. Condomínio, um SLA, são poucas coisas que você consegue colocar numa tabela. Então, assim, algumas siglas, quando a gente fala... no Excel, né? A famosa planilha. Exato. Eu falo assim, vamos descomplicar muitas vezes, né? O Daniel usou os termos corretíssimos, mas muitas vezes... Opa, eu não tenho capacidade de SLA. Aí você vai ler a definição, mas uma coisa é SLA para uma empresa que tem diversos processos. Agora, dentro de um condomínio, ele é muito mais simples, assim com compliance, assim com formas de administração. Então, a gente consegue implementar isso de uma maneira correta e sem muita expertise. Óbvio, sempre bom trazer alguém que lhe ajude na implantação, mas não é nada de outro mundo para implementar. Eu vou trazer aqui uma sugestão, então, né? Estando do outro lado aqui, como divulgadora de tecnologia e inovação, quem sabe, seja interessante, né, para quem está do outro lado, justamente os síndicos e moradores, já vir essas siglas traduzidas em português, não chegar até eles, de repente, é um caminho. Eu só tenho mais 1 minuto e 50 mesmo, produção, é isso? Olha, eu tô Papo vendo aqui, que se deixar, vai. o juiz está dando acréscimo lá. Tem mais uma Vai ter rodada, acréscimo. hein? Vai ter Tem mais acréscimo. uma rodada de perguntas, não é isso? Eu vi que Sim, levantou. temos mais Eu uma. vi o quarto árbitro levantando 15 minutos de acréscimo. Plaquinha. Opa, tô aqui Tá com visto. ponto, vamos ver. Olha, quanto aos principais desafios na gestão de um condomínio, a pesquisa listou 10 problemas comuns no cotidiano dos síndicos e pediu para que os classificassem por ordem de importância. Os resultados indicam que o principal desafio dos síndicos tem sido os condôminos com postura agressiva, inadequada, seguido por conflitos entre moradores, barulhos em geral, como contornar a oposição e comunicação, ou seja, relações humanas. Depois disso, é que vem os problemas com inadimplência no condomínio, animais, obras nas unidades, uso de espaços comuns e funcionários. Ricardo, isso faz sentido para você, pelo que você vem acompanhando aí há um tempo? Totalmente. Eu fiz uma palestra uma vez e falei, se você não quer problemas interpessoais, você não seja síndico, você não seja gerente ou líder de uma empresa, você não tem uma família, porque se Ou você não tiver... sai de casa. não tem uma família, porque conflito com esposa, com filhos... Começa dentro de casa. Tudo, a vida, relacionamento é conflito. Então, o Júlio falou há pouco tempo atrás na questão de gostar do que faz. O síndico, ele tem que gostar de pessoas. Então, essa é uma prioridade. Saber que os grandes problemas que vão acontecer no condomínio são relacionamentos interpessoais. O problema é um cano, mas o cano vai trazer um problema de relacionamento entre os vizinhos. O problema é o carro, vai ter um problema entre vizinhos. Então, nós temos que entender que sindicatura, síndico é um cargo político. Isso mesmo, é um cargo político. Por que ele é um cargo político? Porque ele é eletivo. Se ele fosse uma prova, o melhor ganhou, não precisava. E outra coisa, ele também precisa do quórum, da assembleia para aprovar as coisas. Quantas vezes eu já vi moradores falarem assim, eu vou votar contra o que o Júlio quer trazer, porque senão ele vai trazer um benefício para o condomínio e nunca mais vai sair como síndico. Vamos todo mundo votar contra as aprovações para ele pedir o chapéu e para ele ir embora. Então, existe muito essa questão política.
jurídica. Nós temos que ter síndicos, muita habilidade de relacionamento interpessoal. Eu acho muito importante investir em técnicas de mediação. Óbvio que eu estou tirando a parte de conhecimento técnico, que aí já é obrigatório. Manutenção, jurídico, isso aqui, para mim, já não tem como você não ter esse conhecimento. Você não vai ter o conhecimento de um advogado na parte jurídica, mas você tem que ter um conhecimento para direcionar e para tomar as decisões. Não vai ter o conhecimento de um engenheiro, mas você vai ter o conhecimento para tomar as decisões e para direcionar esse trabalho. Mas, acima de tudo, desses conhecimentos técnicos, você precisa ter conhecimento e habilidades interpessoais. E os temas que foram colocados lá são exatamente esses. São temas que praticamente todos ali, dos 10 colocados, acho que 8 estão ligados a pessoas. Então, nós temos problemas, vamos ter. É a mesma coisa. Você tem um filho, com 1 ano ele tem um problema, com 2 anos ele vai ter outro, com 20 ele vai ter outro, eu tenho 40, hoje é aniversário da minha mãe. Te amo, mãe. Seu aniversário, estou aqui em Florianópolis, não estou com você hoje. Eu sou o bebê dela, vou fazer 40 anos, ela tem os problemas comigo. Então, assim, essa é a vida. Nós temos que lidar com os problemas, temos que saber que lidar com os problemas. Condomínio é saber lidar com problemas, principalmente interpessoais. Às vezes tem aquela situação, né? Enfim, tem um barulho, alguém caminhando de salto lá em cima, aquela pessoa é maravilhosa. Mas aquele dia eu não estou muito bem, aí qualquer coisinha já, meu Deus. A gente teve um caso em Alphaville que um senhor subiu de elevador e deu um tiro e matou uma mulher que andava de salto alto e incomodava ela. Ele. Complicado. Bom, gente, sobre o perfil dos condomínios, 40,21% afirmaram fazer a gestão de edifícios com mais de 20 anos de construção. Outro dado interessante é que 90,72% disseram que sim, o condomínio precisa de alguma atualização. E sobre as áreas que necessitam de manutenção mais urgente, cada participante podia pontuar até 3 itens. Temos o resultado dos mais votados. Áreas internas e substituição do revestimento externo são as mais relevantes, viu? 50%. Energia solar, em segundo lugar, com 38%. Segurança, câmeras e sistemas de alarme, com 34% em terceiro lugar. E para fechar o perfil dos condomínios, 75,26% afirma que não existem recursos financeiros suficientes nos fundos do condomínio para fazer essas alterações. Com um desafio desse tamanho, como os síndicos podem se preparar para poder tirar essas manutenções aí do papel, Daniel? Complicado, né? Quando a gente fala em dinheiro, mexe no bolso, é difícil. Rúbia, excelente pergunta, excelente tema trouxemos aqui para este debate. Mas é importante frisar alguns pontos. Você que é síndico, precisa ficar atento à manutenção do seu empreendimento, que, inclusive, existe uma norma específica que trata deste assunto. A NBR 5674, tá? É uma norma, ela tem força de lei, tá? Ela é uma norma regulamentadora que tem força de lei. É uma norma que precisa ser seguida, tá? E, inclusive, outro grande ponto que você, síndico, deve estar atento, tá? Para que você não tenha nenhum problema ocasionado, tanto para você, que sim, o problema da falta de manutenção pode sobrar para você, síndico, civil e criminalmente, tá? Mas também pela questão de outra lei que fala a questão do seguro obrigatório. Daniel, o que é que o seguro obrigatório tem a ver com manutenção? O que tem a ver, Rúbia? O que tem a ver é que se a manutenção da edificação não estiver em dia, na hora que o condomínio, na hora que o síndico precisar acionar essa apólice, olha o pessoal aí da Busque Seguro, com certeza concordando com o que a gente está falando aqui. O que é que vai acontecer? Se o seu condomínio não estiver com a manutenção em dia, simplesmente, praticamente de nada adiantou você ter aquela apólice, aquele seguro que é obrigatório, mas se você não cuidar da manutenção, o que é que vai acontecer? Você vai acionar a seguradora, e esta seguradora, em primeiro momento, ela não vai te dar uma cobertura. Aí você vai ter que ir para uma batalha judicial grande até ver se você vai conseguir ou não. Então, síndico, você tem motivos de sobra para cuidar disso. Mas como fazer isso? Previsão orçamentária, pessoal. Previsão orçamentária. Precisamos ter
um assessor técnico, assim como nós temos assessoria jurídica, assessoria administrativa, tá? Toda a parte que envolve a previsão legal que o síndico precisa entregar no dia a dia do seu trabalho, você precisa cuidar com muita atenção disso. Tem que ter um assessor técnico para fiscalizar todas as obras que acontecem em cada unidade autônoma. Daniel, você está dizendo que eu, síndico, tenho que cuidar da manutenção que vizinho A, B ou C faz. Sim, você tem, existe norma para isso também. Tá? E aí, síndico, a menos que você seja um engenheiro, e ainda assim eu não recomendo tanto você se envolver tanto com isso, já que você já tem inúmeras atribuições, tenha um assessor técnico da área de engenharia externa, porque esse assessor, ele sim, vai fiscalizar, tá, se aquela ART ou aquela RRT, em caso de emitida por um arquiteto, se ela está de acordo, porque muitas das vezes, Rúbia, por incrível que pareça, muitas das vezes, este documento de responsabilidade técnica, ele relata algo, e quando o assessor técnico vai lá fazer a vistoria, é algo diferente do que está relatado ali. Muitas vezes eles fazem muito mais, tá? Utilizam com um determinado documento, eles fazem coisas que não estão relatadas ali. Então, síndico, vai pegar para você. Então, precisa ter o assessor técnico para acompanhar as obras, porque as obras de edificação, apesar da obra ser autônoma, mas se for feito de uma maneira irregular, sem acompanhamento, isso pode prejudicar toda a coletividade. Então, é essencial. Vai lá na previsão orçamentária, destina uma verba, leva os orçamentos, cria uma comissão também de obras, essa parte. Qual é o condomínio que não tem um engenheiro, gente? Pelo amor de Deus, chama o pessoal aí, ó, vamos montar aqui uma comissão para cuidar das obras, da parte aqui, toda a parte de engenharia. Então, esse próprio pessoal é importante, até que você fazer uma gestão participativa, pedir a eles, olha, vamos indicar assessorias, vamos juntos decidir aqui entre nós da comissão e depois levar essas propostas para a Assembleia, para aí sim, levar lá na previsão orçamentária, destinar uma parte do que se paga mensalmente na tua cota condominial, precisa ser destinado para esta área que é essencial. Ela não deve ser enxergada jamais como acessória, por vários motivos que eu acabei de falar aqui agora, Rúbia. Eu estava pensando, né, o nosso lar é o ambiente que traz segurança, né? É onde pode estar caindo o mundo, mas a gente se sente seguro, né, confortável. Então, Com super certeza. importante E as cuidar da pessoas buscam segurança isso em todos os em condomínio, né, sentidos. Rúbia? A gente vê a grande tendência de morar em condomínio é tanto Sim. compartilhar as coisas Sim. boas e as Sem despesas, dúvida. mas a segurança, principalmente em cidades como São Paulo e outras capitais, a busca por morar em condomínio vem muito forte nisso. E aí, pegando até, complementando o que o Daniel falou, o Júlio, sobre o censo do Síndico Net, a gente viu a pandemia, e isso é uma frase que tu falava lá desde o começo, de que foi 5 anos em alguns meses. O mundo de condomínios foi uma ebulição total. E quando a gente vê aquele resultado das melhorias, em geral, das obras, salão de festa, etc., placa solar, que é um equipamento complexo para o síndico cuidar e tem que ter responsabilidade, geralmente no telhado, ainda que pega chuva, etc. Sim. E terceiro, a portaria remota, a automação da portaria híbrida. É um avanço que, talvez, se a gente fosse botar no nível normal, seria em 5 anos, aquilo ali foi em meses, né? Funcionário não podendo ir mais. Pois é. O censo pegou algo assim de desproporção que aconteceu? Sim, a gente identificou muito, né, esse aumento da intensidade, né, dentro da vida, dentro dos condomínios e da gestão do condomínio, né? Então, acho que um exemplo disso, além, né, desses pontos que a gente já falou de valorização de patrimônio, é que para o síndico, a gente fez uma pergunta também, que é o quanto, durante a pandemia, a atividade de síndico ficou mais intensa para você. E aí a gente teve uma resposta aí, se eu não me engano, em torno de 60%, talvez um pouquinho mais. Em alguns casos, né, a gente até ia estendendo, né? Tá? Ela ficou mais intensa, mas quanto? Ela dobrou de intensidade, triplicou. Então, assim, dobrou de intensidade, desses 60%, 20% tinha dobrado de intensidade, né? E alguns até falaram em triplicou a intensidade. Só ia aumentando. Só vai aumentando. Então, assim, realmente, assim, a pandemia, a gente conseguiu identificar várias situações novas, né, que aceleraram muito. A gente previa essas transformações ao longo de 5 anos e aconteceu em 1 ano, né? A Assembleia Virtual é outro exemplo
fantástico, assim, né? Do que demorou 10 anos para as pessoas, síndicos, administradoras, condôminos, tomarem coragem para fazer, e precisou de uma pandemia, infelizmente, né? Para ser o que era discutível juridicamente, a pandemia tornou indiscutível. Tornou indiscutível, Precisou exatamente. de algo ruim com a pandemia vir para tornar Sim, realidade algo que já existia, né? Já tinha tecnologia, já... Mas Exatamente. existia muita discussão, como que o legislativo ia numa contestação dessa Assembleia, então tinham muitos advogados que eram mais cautelosos, e aí com a pandemia passou o trem e não tem mais volta. Não Na tem hora. mais volta. E por incrível que pareça, essas tecnologias, elas vão cobrindo lacunas de redução de custo. A própria Assembleia Virtual é mais barata, mais rápida, placa solar reduz custo de energia, ela traz a valorização do patrimônio e, terceiro, ela traz a democratização de acesso e participação. E o mais legal é que trouxe uma celeridade para essa dinâmica condominial, né? As decisões são tomadas de uma forma muito mais rápida, é muito mais fácil você fazer uma assembleia hoje em dia do que antes você tinha que esperar meses ali, vamos esperar a próxima assembleia para O decidir. pessoal está viajando, não está? E a assembleia presencial, né? Vocês sabem como que é um ambiente difícil. Não, né? e o Rodrigo falou uma coisa que é espetacular, que sempre o problema de quem vive condomínios é quantos por cento descem numa assembleia presencial? 10%, 15%, se muito. E aí a assembleia virtual, ela transformou isso para 40%, 50%, quer dizer, tornou a gestão condominial muito mais democrática. Essa frase que você usou é espetacular. Então, acho que isso é um ponto que mudou bastante. Em alguns Demais. casos, Ricardo, até inverteu. 10 a 15 é que não participam, em alguns casos. A gente vai ter que dar uma acelerada agora, porque tem ainda o Pedro Paulo, que vai voltar com outros produtos Condoconta, imperdíveis, hein? E tem também o Ricardo Amorim hoje, então não saia daí. Olha, quando perguntamos se o sistema bancário atende o condomínio em demandas envolvendo financiamentos e investimentos para as atualizações e melhorias, 72,16% responderam que não. Por que você acredita, Rodrigo, que isso acontece, hein? Boa, Rubia. Rapidinho aqui, então. Primeiro, ao que a gente sempre fala, né, pessoal? O banco tradicional, o sistema financeiro, nunca entendeu o condomínio. Né, que tem CNPJ, mas não é empresa, não tem contabilidade, ele tem uma prestação de contas, ele não tem os sócios, né, um cadastro de sócios, ele tem lá um síndico com condôminos. Então, sempre foi tudo muito difícil. Desde abrir conta, que é um passo básico, Burocrático, até... né? Demais, Cansativo. demais. O gerente do banco não entende, aí começa lá todo um desafio para algo que é para abrir uma conta e botar dinheiro. E dali para frente, se isso já é difícil, imagina pegar financiamento, pegar crédito. Sim. O que os bancos fazem, pessoal, para conceder dinheiro a pessoas e a empresas é algo chamado motor de crédito. E nunca foi feito, ou melhor, nunca tinha sido feito um motor de crédito para condomínio, que justamente não entendia. Né? Quem paga é o síndico, é os condôminos, qual que é a garantia, qual que é a penhora, qual que é... Né? Como funciona isso? E o Condoconta fez esse motor de crédito que entende condomínio. Então, entende o que o condomínio arrecada, a previsão orçamentária, quem é inadimplente, quem não é. Alguns bancos até tentaram, o sistema financeiro antigo tentou entender, Rubia, aí, coisas assim de... Por exemplo, o síndico vai ficar de avalista. Qual síndico vai pegar uma operação de crédito e vai assinar embaixo na pessoa física ficando de avalista? Ainda mais, ou se ele é morador ou voluntário, ou ainda mais se ele é profissional. Está lá exercendo uma profissão, vai ficar de avalista num patrimônio que não é o patrimônio dele. Então, coisas assim e coisas incríveis, assim se não pagar, a gente pode penhorar o elevador. Não faz nada de sentido. Então, como a gente vê essa necessidade latente, até o que a gente estava falando antes, que o Daniel trouxe, de manutenção, a intensidade da estrutura condominial como um todo, de tecnologia, investimentos, isso demanda, obviamente, dinheiro e crédito, ele toma isso no Condoconta de forma fácil. Então, e tomar crédito com quem entende para que esse crédito vai ser usado, e para condomínio é até mais fácil que empresa, que geralmente ele já tem um fim específico. Vai ser para reduzir custo, vai ser para fazer essa melhoria, vai ser para fazer essa cobertura de garagem. Então, entendendo isso, ajuda muito o gestor condominial a, de fato, destravar aquilo que antes era um problema, dinheiro, ou ter que fazer uma chamada de capital, até eu estava falando com o Júlio essa semana, né? Aquela assembleia chata de... vamos aumentar a taxa de condomínio durante 10 meses, para daqui a 10 meses a gente ter o recurso necessário para fazer isso. Poxa, demorar quase um ano, talvez vai juntar o recurso ou não, pode ter inadimplência. Então, acabar com esse problema, com essas desculpas que antes existiam de não fazer, e agora o síndico e o condomínio pode, de fato, valorizar e fazer acontecer. São muitas vantagens.
Olha, ao analisar os dados da pesquisa, percebemos um mercado que precisa de empresas dispostas a ajudar. De que forma os síndicos podem encontrar essa rede de parceiros no mercado, Júlio? Esse é um grande desafio, né, dos síndicos também, né? Já que o tema aqui tem muito a ver com pesquisas, com dados, né? A gente identificou nesse nosso último censo também, a gente perguntou quais os principais desafios do síndico naquele momento. Tá? A gente estava no meio de uma pandemia, então a gente fez 2 perguntas em relação à pandemia, nesse caso, gerenciamento de conflitos, enfim, todos aqueles itens relacionados a condôminos ganhou disparado, coisa que 5 anos atrás não ficava nem entre os top 3 ali de condôminos, era uma questão, mas ficava abaixo ali, né? Tem manutenção, tudo. Agora, na outra pergunta, que é, ok, vamos tirar problemas relacionados à pandemia, vamos olhar para o condomínio como um todo, quais são os seus principais desafios? Então, os destaques ficaram para a manutenção do condomínio, né? Inadimplência também, que era uma questão que não tinha muita relevância antes e começou a virar um ponto, né, a ser considerado. E isso, respondendo à sua pergunta, né, tem muito a ver também com você ter bons parceiros, bons fornecedores para atuar no seu condomínio, né? No SíndicoNet, quem conhece o SíndicoNet sabe que a gente tem uma plataforma, um marketplace de fornecedores, e é muito legal, e lá você consegue, então, montar essa sua rede de parceiros. Essa plataforma se chama Cotei Bem. Pessoas confiáveis. Exatamente. O interessante é que é o seguinte, primeiro é que a gente atingiu um número aí de 200 cidades já atendidas com fornecedores locais para poder atender os síndicos de todo o Brasil, praticamente, né? E o ponto mais importante que tem a ver com a sua pergunta é quem são esses fornecedores. Então, são fornecedores que foram catalogados pela equipe do SíndicoNet, eles entraram em contato com a gente também, são fornecedores ativos na plataforma, verificados, e o melhor, são em torno de 5 mil fornecedores, distribuídos em mais de 100 categorias, bombas d'água, material de limpeza, enfim, administradoras de condomínios. Praticidade, hein, para os condomínios, muito bom. Pois é, e isso vem muito dessa necessidade em relação à manutenção dos condomínios. Sim. Então, desses 5 mil fornecedores, em torno de 85% já são avaliados e foram avaliados por milhares de outros síndicos de todo o Brasil, sobre como foi a prestação de serviço ou atendimento daquela empresa para o síndico. Então, é uma plataforma interessante no sentido de você achar bons fornecedores, ou pode ser que ali também tenham fornecedores que são ruins. Às vezes, um fornecedor é ruim também porque o seu condomínio está distante da empresa dele, e ele vai falar que vai te atender, mas ele não vai conseguir prestar um bom serviço, né? Então, o sistema tem um algoritmo que neutraliza esse tipo de situação, levando para o síndico ali empresas de uma forma mais assertiva. Tipo uma geolocalização, é isso? Exatamente. Então, nesse caso, né, o síndico pode também saber ali quem são as empresas bem avaliadas e as empresas que não têm uma avaliação boa também, sabe? Para ele conseguir fazer esse filtro. E muito do que o Daniel falou, o síndico realmente precisa ter todo um aparato ali técnico, né, para lidar com essa questão de obras, tudo, mas, ao mesmo tempo, ele não consegue ser um super... ter especialidade em várias áreas, né? O síndico precisa ter mais de 9 habilidades de engenheiro, advogado, enfim, ele não precisa ser especialista. Sim, né? Sim. E então, assim, nada como você ter tá bem cercado ali de bons parceiros. E respondendo a sua pergunta, eu vejo ali no SíndicoNet, assim, nosso marketplace, um bom recurso para isso. Ô, Júlio, e principalmente para aquela pessoa que está virando síndico pela primeira vez, né? Ou um morador, um voluntário, ou até um síndico profissional que estudou, se capacitou e está conquistando a sua primeira eleição no condomínio. É um braço direito de fato. Olha, pessoal, eu sei que está na hora do almoço, né? O pessoal está começando a se organizar, de repente já bateu aquela fome, mas hoje é sábado, não? Aproveita, pega o celular e leva aí para a mesa, junto com a família, continue com a gente, porque ainda tem mais, viu? Agora tem boas novidades, tá, Rubia? O Pedro estava avisando ali antes, pessoal, vai ter um sorteio no final, depois do Ricardo Amorim, e para 100 primeiras contas abertas aqui, o pessoal me avisou no Condoconta, hoje
Tá vendo isso aqui, Rubia? Até desculpa que o teu já vai chegar, tá? Sabe que eu já estava olhando ali, poxa, os meninos estão e as meninas não ganharam. Então, a produção. Esse colete aqui que a gente chama carinhosamente de condolete, pessoal, vai ser sorteado para quem estiver dentro das 100 primeiras contas ali que está acontecendo aqui no gráfico ali que o pessoal está acompanhando durante o evento. Então, e olha que peça coringa, né? Ó, tá ali o Júlio com uma camisa social, combina, né? Você com uma mais esportivo também combina. Legal. Diz que no São Paulo é um Fashion Week vão usar muito esse colete. aí, ó, demais. E com a logo no Quando Conta, claro. Até lá em Aracaju, que na sombra faz 30, 32 graus, eu tô Combina. usando, ó. Olha o exemplo aí, hein? Combina. Pessoal, agora vai ser aquele ping-pong. Rapidinho, respostas rápidas, tá? Para a gente continuar aqui com o nosso evento. Nós abordamos aqui as principais questões da pesquisa online aplicada pelo Quando Conta. Obrigada a você que respondeu. Para finalizarmos o painel, eu gostaria que vocês fizessem, em poucas palavras, uma análise sobre o que foi discutido aqui, tá? Que pontos vocês destacam sobre os resultados dessa pesquisa? Por gentileza, participem. Nós chegamos ao final do painel Quando Conta. Eu gostaria de agradecer a participação deste grande time de especialistas condominiais, certamente os maiores experts do Brasil. Uma frase final para cada um antes de encerrar, por favor, Daniel? Saudações condominiais para vocês e postem nas redes, ó. A campanha tá rolando, tá acontecendo aí. Posta lá, marca o @condoconta, marca os nossos especialistas aqui, tá certo? E se conecta aí conosco, tá bom? Rodrigo? Vamos lá. A nossa grande missão aqui, pessoal, e fortalece ela com esses feras do lado, de novo, sem preço nem tarifa, é essa grande transparência que a gente tem de trazer esses dados, mostrar e debater em cima deles, né? São fatos que estão acontecendo, é demais. Então, a nossa missão como Quando Conta e com todos juntos, né, esse grande projeto que a gente tem, é de melhorar a sindicância, de ajudar as administradoras a crescerem, a conquistarem o seu espaço, e assim como todo ecossistema condominial, de plugar essas pontas que antes estavam desplugadas, principalmente no item financeiro, a gente ter a oportunidade de juntos estar construindo isso é incrível, Rubiá. Então, e mais do que um banco, pessoal, como uma empresa de tecnologia, hoje como banco, quem sabe amanhã, juntos, aonde a gente pode estar. Com as administradoras do nosso lado, com os síndicos, profissionais, moradores, com os condôminos e com todo mundo que vive, respira. E aí, pegando um pouco do que o Júlio, o Ricardo, o Daniel falaram, do PTM, muito do propósito transformador massivo de quem ama condomínio. Gente, ele só tem 26 anos, tá? Deixa quieto. Por favor, Ricardo. O que eu tenho para falar é o seguinte: o mundo está mudando e rapidamente, a economia mundial está mudando rapidamente. Eu posso citar 2 exemplos, iFood, eu posso citar o Uber, e o universo condominial ele não anda longe disso. O universo condominial está inserido na economia. Então, uma inovação disruptiva, eu adoro inovações disruptivas e tento implementá-las no mercado há muito tempo, e elas vêm geralmente com desconfiança e vêm com muito fake news e com muita gente querendo tirar esse player que está entrando para mudar e melhorar o mercado. Então, toma cuidado com o que vocês ouvem, toma cuidado com o que é apresentado, porque mudou, é tarifa zero, qual é a surpresa que vem ali na frente? Então, vale a pena, o que está sendo proposto aqui pelo Rodrigo, ele está botando a cara dele, né? De frente para você, está falando, estou garantindo. Bom, se ele não garantir isso um dia, eu vou dar porrada nele de algum jeito. Mas brincadeiras à parte, ele está garantido, é a proposta da empresa. Olha os investidores que tem dentro dessa empresa. Então, tomar um pouco de cuidado, porque eu me solidarizo ao Rodrigo quando eu criei a certificação Síndico 5 Estrelas, quando eu criei o curso de síndico profissional da Gabor RH, que eu não existia, eu passei pelo mesmo processo. Aonde ele quer chegar, ele quer criar isso, ele quer tirar dessa forma. E eu vejo que muita gente se movimenta com medo da onde vai chegar o Quando Conta. E sabe onde vai chegar o Quando Conta? Vai chegar que vai profissionalizar e melhorar o segmento condominial. Para todos que são honestos e não para os que estão espalhando fake news para atrapalhar. Júlio? Boa. O meu recado final a gente falou aqui muito de desafios, de complexidade, que, né, a vida do síndico está mais intensa, mas ao mesmo tempo ela está muito mais fácil do que alguns poucos anos atrás, porque a gente tem muita gente boa nesse mercado para ajudar vocês
aqui é um exemplo disso, muita tecnologia disponível, enfim, você tem que saber só ter um radar ali bem afinado para você conseguir se cercar bem aí dessas pessoas e que certamente você tendo ali bons parceiros mesmo, você vai conseguir ter essa gestão e ter o seu propósito ali, realmente você vai dar valor e desenvolver essa atividade tão bacana, tão interessante e desafiadora, com muito prazer, e você vai crescer junto com o mercado, porque isso está só no começo, esse mercado tá incrível acompanhar a evolução disso tudo e você tem que fazer parte disso. Então esse é o meu recado. E obrigado, Rodrigo, obrigado a todos vocês aí, vocês também pela participação. Quando o assunto é bom, né, a gente nem sente o tempo passar, né, Pedro? Pedro Paulo aqui de volta comigo, trazendo mais uma solução Quando Conta. É isso mesmo, Rúbia. E você que nos assiste, já abriu a conta do seu condomínio no Quando Conta? Foi rapidinho, não é? Conta pra gente. Então agora vamos falar sobre uma das soluções que mais agrada os nossos clientes. Dentro do app Quando Conta, você vai encontrar a Condo Shop, a loja preferida dos síndicos e administradoras de condomínios. Vamos fazer um passeio? Primeiro responda, que tipo de futuro você prefere para a sua gestão? Previsível, com dinheiro em caixa todos os meses, ou imprevisível e sujeito à regularidade de pagamento da taxa dos condôminos? A receita garantida do Quando Conta é uma solução financeira exclusiva para condomínios, que garante ao síndico o valor equivalente às taxas condominiais todos os meses, independente do pagamento pelos condôminos. E a dívida do condomínio, como fica? Fica com o Quando Conta e você pode ficar tranquilo. O Banco Oficial dos Condomínios Brasileiros assume todos os riscos com uma equipe que faz o trabalho de cobrança e um time jurídico que cuida de todas as questões legais. O seu condomínio ainda pode parcelar a cota condominial em até 12 vezes no cartão de crédito. Escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela, abra a conta do seu condomínio e conheça os produtos da Condo Shop. Rúbia, com você. Obrigada, querido. Ele é fera, né, gente? Eu sou fã, viu? Eu também sou teu fã. Obrigada.